Olá a todos, meu nome é Patrícia Costa, eu sou recém-formada em História pela Unifesp e essa apresentação é resultado de uma iniciação científica realizada por mim e orientada pelo professor Dr. Fernando Atic, que aconteceu entre dezembro de 2019 até dezembro de 2020 e foi financiada pela FAPESP. O título da apresentação é Urbanização, Repressão e Política, a figura de Francisco Prestes Maia na imprensa paulistana. Nessa iniciação científica, a gente tentou compreender de quais maneiras a figura do Francisco Prestes Maia e também dos seus planos de remodelação para a cidade de São Paulo foram representados na imprensa. Para isso, a gente estudou o período de 1937 até 1945, período esse que abrange toda a prefeitura de Francisco Prestes Maia na cidade de São Paulo, né? Ele foi prefeito da cidade entre 1938 e 1945, quase desde o início do Estado Novo, varguista, até o final. Por isso, ele foi um prefeito, então, indicado, né? Já que naquele momento não tinham eleições municipais. O Francisco Prestes Maia é um engenheiro arquiteto formado pela USP, que na década de 20, junto com o Ulloa Sintra, escreveu o Plano de Avenidas, que era composto por inúmeras remodelações para a cidade de São Paulo, né? Era uma proposta de remodelações para a cidade, para que ela pudesse se encaixar em alguns moldes de modernização e urbanização que eram propostos principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Nesse momento, a cidade estava em pleno crescimento, né, urbano, e alcançaria então o título de metrópole. Dito isso, aqui é a figura do Prestes Maia e também o contorno do plano de avenidas das remodelações que foram colocadas em práticas por ele. Bom, esse trecho foi retirado do próprio Plano de Avenidas, que foi publicado em 1930, e ele explica um pouco a razão pela qual a imprensa é a fonte primária desse trabalho. Longa será a campanha na imprensa, nas associações, nas escolas, para que esse espírito se forme e toda uma mentalidade se refaça, a ponto de prestarem aos empreendimentos municipais o apoio que merecem. Então, o Prestes Maia declara aqui que ele vai precisar do apoio da imprensa para que essas remodelações propostas por ele fossem aceitas pela sociedade, já que essas remodelações, né, incluíam desapropriações e também demolições. Em 1939, essa é uma contextualização histórica importante, é criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, no Estado Novo do Vargas, que tinha, por uma de suas obrigações, fazer a censura do teatro, do cinema, de funções recreativas e esportivas, da radiodifusão, da literatura social e política e da imprensa. Então, nesse momento, é criado um órgão, né, estatal que pretende fazer uma censura direta às publicações que seriam efetivadas na imprensa. A dinâmica desse departamento funcionava da seguinte maneira: os jornais e revistas que aceitassem então passar por essa censura prévia que era feita pelo chamado censor na época, receberiam algumas vantagens do Estado, e aqueles que não seriam perseguidos. O cerco à imprensa foi brutal. Estima-se que cerca de 30% dos jornais e revistas do país não conseguiram obter o registro obrigatório no DIP, tendo deixado de circular. Os autorizados eram cuidadosamente controlados e todas as matérias dependiam de autorização prévia dos censores, né? Então aqui fica muito claro que o DIP ele influenciava nas publicações diretamente da imprensa e aqueles que decidiam então não cooperar eram sumariamente perseguidos, o que faz com que a imprensa tenha um discurso hegemônico de certa forma. Essa charge é interessante porque ela demonstra então essa censura, né, no Estado Novo.
Bom, dito isso sobre a imprensa, sobre o controle da imprensa com o Departamento de Imprensa e Propaganda, sobre a declaração do Prestes Maia, né, desse apoio necessário da imprensa, a gente conseguiu descobrir e encontrar um discurso hegemônico dessa imprensa paulistana produzida entre 37 e 45. Ele é muito caracterizado por notícias como essa: uma visão grandiosa do que talvez seja São Paulo no futuro, o perímetro de radiação. O perímetro de radiação, então, era uma das partes do plano de avenidas. Essa publicação é do Diário Nacional, de 1930, e ela deixa bem claro que essas remodelações propostas pelo Prestes Maia, elas estavam totalmente entrelaçadas à ideia de futuro, de modernidade da cidade de São Paulo, que era muito importante naquele momento, já que a cidade tentava alcançar um patamar mais elevado mundialmente. Essa outra notícia do Correio Paulistano, já de 1940, fala as grandes realizações da Municipalidade Paulista. Aqui o Prestes Maia, lembrando, já era prefeito da cidade, e mais uma vez ele é associado então a essas grandes realizações que levariam a cidade para uma nova dinâmica mais moderna, né? Ao passo que também foi possível encontrar narrativas da oposição, caracterizadas no jornal Il Moscone, que era um semanário italiano, né, que foi fundado em 25, e que flertava com o fascismo, mas que falava muito sobre a situação do trabalhador no Brasil, né, principalmente desse trabalhador industrial e tudo mais. Essa é uma das capas do jornal. Ele geralmente trazia uma figura na capa de alguém que ele falaria no semanário. Além disso, ele era um semanário que se utilizava de sátiras e bastante charges. Em 1940, ainda no Estado Novo, com o Prestes Maia ainda sendo prefeito da cidade, o Il Moscone publica essa matéria chamada Alguma Coisa Mudou, que ao passo que eles chamam Prestes Maia de impiedoso e radical, eles parecem o elogiar, falando que ele possui um dinamismo eletrizante. É muito interessante aqui o jornal se utilizar desse contraponto para falar o que ele realmente pensa sobre o Prestes Maia só em 1946, um ano depois da queda do Estado Novo e também do Departamento de Imprensa e Propaganda. E nessa seção Cartas Expressas, o jornal fala: Prestes Maia, pode-se falar nele ou a gente acaba numa ordem política e social, como foi na primeira vez que ousamos tocar no nome dele? Esse trecho, né, que ousamos tocar no nome dele, nos remete então a essa coerção e repressão do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda. E o Il Moscone traz essa notícia em 46 de uma maneira muito mais efetiva e diretamente falando o que eles pensam sobre o Prestes Maia, demonstrando que com o fim do Estado Novo a imprensa teve um pouco mais de liberdade, aparentemente. Em 49, eles falam novamente do Prestes Maia de uma maneira bem direta e bem negativa, fazendo uma crítica muito dura ao Prestes Maia, coisa que não é encontrada em nenhum outro jornal, pelo menos não nos que a gente teve acesso, dizendo que nós não queremos Prestes Maia. Ele ia se candidatar nesse momento e o jornal dá vários motivos pelos quais eles acreditam que não é legal, que não seria bom para o país e para a cidade votar no Prestes Maia. Aqui aparece o jornal com outro nome, porque em 1942 ou 41 ele teve que mudar o nome. Além disso, né, de toda essa problemática da repressão do Departamento de Imprensa e Propaganda que a gente conseguiu visualizar ao longo das pesquisas, também foi possível encontrar críticas camufladas, como essa, que eles falam sobre um déficit orçamentário, sobre obras, e não citam o nome do Prestes Maia. Mesmo aparentemente, né, tudo indicando que ele está totalmente envolvido com esse déficit, já que em 41, data da publicação desse documento, ele era prefeito da cidade, o nome dele não aparece. É isso, muito obrigada.